Fala, Pedro. Fala, professor. Tudo bem? Amanhã você tem Amanhã você tem que ver... Você perdeu a aula de ontem, certo? Você vai ter que dar uma olhadinha na aula de ontem, certo, Pedro? Certo. Amanhã tem o quê, professor? Prova, é? Não, a prova eu vou deixar para terça-feira. Hoje eu dou continuar a aula. Se eu não terminar, finalizo amanhã e passo uma revisão para vocês. Tá certo? Ok. Então, Professor, praticamente amanhã. essa prova que vai ser já tá valendo como se fosse uma prova normal, certo? Como assim? E como Como é se fosse uma prova normal presencial. Cheguei. Ó, Pedro, ó, o Rafinha já chega tirando onda, ó. Não, deixa aí. Eu percebi que Gil agora tá aqui, rapaz. Tá aí. Bagunceiro tá aí, pô. Opa, tudo bom? Aí Não sim. responde mais o WhatsApp, as mensagens não chegam nele, né? Engraçado. Ele tá ocupado. Com delay, o telefone tá com delay. O meu telefone queimou o display, tá ligado? Sozinho. Esse vou queimar o display queimou. Putz. Por isso que eu mando mensagem nem chega. Tu não mandou mensagem pra mim, não. Hã? Tu não mandou mensagem pra mim, não. Mandei sim. Não tá chegando. Você deve ter mandado pro número errado, o antigo. Ah, então você não trocou de número e não falou, né, meu querido? Eu vou adivinhar, Né? Foi pro Pedro, foi contigo, foi todo mundo. Professor, você já postou a aula já lá no YouTube pra me assistir depois? Tá no grupo. Olha, bem lembrado, viu? Puxei não. Vou Olha aí. postar. Assim que terminar a aula, eu posto aqui a de ontem e a de hoje, tá certo? Professor youtuber. Lembrando, lembrando que a obrigação lembrando que as questões da prova vão cair muito focadas na aula de ontem, tá certo? Então, Sim, senhor. se você não pegou a aula de ontem, eu acho que salvo engano na prova, eu tenho de 3 a 4 questões ali relacionado ao assunto. Pode dizer E aí, não tem na prova? Pedro? Hã? Quantas questões tem na prova, professor? 10. 10. E aí você vai... O aluno, ele, não adianta ele olhar o material se ele não assistir a aula para explicação, não é isso? Você percebe que lá tem parte da aula que só tem imagem e não tem conceito ali. Eu não vou ter o conceito, é mais a fala ali. Não sei se vocês perceberam. Até que eu pedi ontem para trazer caderno e caneta para estar anotando. Ô, Gil. Oi, Ih, morreu. Viu o que eu postei lá, pô? oi. Negócio do computador que você queria? Então aqui dá mais um tempinho para a gente iniciar a aula, tá certo? Pode conversar aí vocês. Ai, Daniel entrou. Boa tarde. Cheguei. Boa tarde. Boa noite, boa Boa noite. Boa tarde. Eu tô igual manga quente, doido pra fazer um mal. E tu faz mal, Daniel? E tu consegue fazer mal, Daniel? Rapaz, nunca tá entendendo. Eu acho que Esther não deixa não, viu? Tô falando isso porque ela não tá perto de mim. Sim, pessoal. Então, veja bem. Aí, hoje eu vou fazer a aula de hoje, tá? Amanhã eu faço, se não der tempo de terminar a aula hoje, termino amanhã, faço a revisão da prova, na terça-feira é a prova, e na terça-feira a gente já vai discutir ali os grupos de laboratório, tá certo? A divisão desses grupos, que eu acredito que a Parnamirim já tenha me passado isso, tá? Qual vai ser os pré-requisitos do decreto da governadora para a funcionalidade do laboratório, tá? Mas como eu já havia falado para vocês no início, fundamentos requer divisão de grupo mesmo, por questão de didática, tá? Então a gente vai explorar bem o conteúdo dado ali, só que tem dia que eu vou precisar que faça a sala toda, por exemplo, no dia que Rafael vai tomar banho no leite, né? Tem que estar a sala toda no ar. Ah, vai ser não, esqueceu, mudou, vai ser Giordana aí, pô. Rafinha, você de Jordano, vamos fazer o seguinte, fica na disputa dos dois a menor nota,
da prova. Beleza. Combinado? Eita, Combinado, Tudo Jordano? certo. Beleza. Ei, Jordano. ainda bem que é só eles dois, né? Tu não faltasse aula não naquele dia, não foi? Não, Pedro, não dei ideia, não. É o quê? Hein, Pedro? Tu não faltasse aquela atividade não, né? Que valia nota? Não, que é isso, professor? Então, pô. Então, eles dois faltaram, foram os únicos que faltaram. Até o novato no dia chegou para não fazer o banho no leite. E É aí, verdade. Ei, é verdade, tem que avisar ele. Ele é meio aéreo, né? então, é verdade, né? Se não for lá no privado deles, é a aula aí. Pessoal, então assim, o banho no leite eu preciso de quê? Sabonete líquido, tá? Hidratante, colônia, enxaguante bucal, viu, Rafinha? Ih, isso é um spa. Isso é um spa. E a sunga, viu? A sunga bermuda. Eu Vai não dar o uso banho no sunga. leite. Eu não uso sunga, não. Se for pra usar, eu uso bermuda mesmo. Pronto. Para quem vai dar o banho no leite? Quem vai dar o banho no leite? Maiara, Soiane, Esté, Daniel, Pedro, ou Rafinha, ou Jordana, que vai dar o banho no leite de vocês. Aí tá certo. Aí, meu amigo. Então, lá, gente, então começar a aula, já deu o tempo que tinha para a gente iniciar a aula para não perder tempo, e eu não pedi um terceiro tempo hoje, tá? Não pretendo pedir um terceiro tempo hoje. Só 2 tempos, tá? Ô, professor, esse Fala. aplicativo Zoom, você é pago para poder fazer esses tempos? Não, por isso são 45 minutos, é o tempo grátis, são 45 minutos, tá certo? Por isso que ele cai automaticamente, né? Se você, por exemplo, quer A fazer minha um... já ficou interessadíssimo. Não, é porque eu ia dizer pra ele, pô, usar o Discord, tá ligado, Pedro? Porque o Não, Discord também é você legal, compartilha a tela e não tem tempo, tá ligado? O Discord é 100% gratuito. Nossa, é verdade. É. É também. Mas aí, por exemplo, Rafinha, não tem, você usa o tempo que você quiser, é isso? O Discord, ele é é mais um programa de comunicação entre pessoas que estão jogando, sabe? Mas só que tem como Isso você é verdade. compartilhar a tela, mostrar o webcam, fazer tudo que dá pra fazer aqui no Zoom, entendeu? E você não tem limite de tempo. Grava a Mas, aula, tipo, grava. Grava. Gravar, Mas se tem um você coloca... porém, tem um limite Grava? de pessoas, não é 6 pessoas já é um limite do Discord? Não, Discord não. Discord você não tem limite de pessoas, não. Você cria um servidor, por exemplo. Ah, Vai sim, abrir um servidor. servidor, aí você coloca Entendi, ENF 15, ENF tal, aí você consegue monitorar cada professor com cada turma Aí, dando tipo, ele aula, compartilha entendeu? ele compartilha a tela como live, entendi agora. Exatamente. Então, pronto. Terça-feira a prova. Então, terça-feira vai ser a prova desse aplicativo aí, tá? Eita. Professor, como é que vai ser essa prova? Vai ser todo mundo com a câmera aberta, é? Tem que estar com a câmera aberta, tá certo? Longe do computador, né? O aplicativo. Eu nem tenho. Eu só tenho o celular, não tenho nem Eu ia como. fazer a prova no computador? Ô, professor, só queria Oi. deixar bem claro que Rafinha e Daniel têm 2 monitores, então tem que ficar ligado nisso aí. Só que tem 2 minutos. Que onda é essa? Que onda é essa aí? Que mentira aí, pô. Que mentira aí, pô. Pedro, sabe qual é a regra da prova lá? A prova tem uma opção de você fazer o seguinte: o aluno está com a câmera aberta. Se porventura ele baixar a cabeça assim, fizer isso assim, quando ele voltar, já é outra questão na prova. Tá? Que Aí, isso? se Com porventura. presença, lascou-se. É pro censor. É pro censor. Caraca! Já sei como fazer. Eu vou gravar meu rosto antes da prova começar. Ah, eu vou pensei nisso espelhar. também. Aí tu vai e congela, né? Aí tu vai e congela. Aí tá ligado, bota aí tá bota ligado pra que compartilhar a Pensei tela. nisso também, velho, em congelar o rosto. né? Por exemplo, se você entrar, tá aqui a aba da prova, você tem essa questão, estou em dúvida, eu vou na aba da aula lá do slide. Quando você for na aba, que você voltar, aí já é outra questão. Se você alternar as abas, ou a prova apaga e você tem que É começar porque, tudo novo. tipo assim, professor, como é 2 monitor, aí não dá pra ver. O negócio... negócio é Cala a boca, complicado. Daniel. Porra, Daniel. Cala a boca, viado. Fala, Daniel, fala. Oi, não me esqueci, deu um branco aqui. Ah, que crime! Fala, Daniel. Começou o santo, termina, vai. Termina o pecado, vai. Vai, Daniel. É porque a alternativa é como é 2 monitor, você consegue mexer você escolhe um para mexer e o outro para ficar olhando. Exemplo, eu tô aqui na aula, eu tô olhando para o senhor
numa tela e no outro monitor os slides, exemplo. E assim Sim, vai. sim, tô Se for entendendo. jogar e olhar o WhatsApp ao mesmo tempo, olhar o YouTube, Sim. escutar música ao mesmo tempo, assim, Aham. é uma macetazinha. Só olhar assim, claro, É, em rabo de professor, é olho. assim que funciona. O senhor já fica ligado, viu? Passando as ideias, né? Porra. Tipo assim, você não vê aqueles negócios da NASA assim, ó, ficava cheio de monitor, pronto. Rafinha é desse mesmo jeito. Você olha assim pra ele, É? não vê nada, mas quando tá olhando Ô, assim, chega lá no quarto dele, não vê 5 monitores não, de uma o vez. teclado dele parece um carnaval. Não é não? Vou nem Não é falar, não? é igual. O teclado dele, e ainda ele parece ter um radialista lá da online, O né? radialista. Aqueles que parece quando você abre a cana dele, abre a cana, Rafinha, abre a cana pra gente ver. Peraí, Abre aí, eu ia fazer isso aí, peraí. Parece aquele 95 FM. 95 FM. Vai, Rafinha, abre aí. Calma aí. Eu tô... Os caras vêm instalar a internet amanhã ou antes de comprar documento? Cadê a aula? Deixa eu ver. Fala. Isso aí tá... Eita, que Não, crise. ó, Vai lá, ele ó. tá... Ó, ele tá com... Já tá Ó, vendo presta carnaval ali atenção, embaixo. presta atenção. Aqui, ó. Meu Olha lá o Deus. segundo monitor na esquerda, professor, Olha em o segundo cima. monitor ali, professor. Menino. Aqui embaixo tem a aula, ali em cima tem outra. Rafinha, Tô falando, professor, tô falando. Esses meninos são todos criminosos. pessoal, eu vou agendar Fala Grande Radialista. Pessoal, eu vou agendar a prova de Rafinha, é o jeito de eu agendar a prova dele no grau, né? Lá no laboratório de Quê? informática. É Só verdade, lá, é verdade. Eu concordo. Se for assim, a de Daniel também. A de Daniel também, também tem o dois meu tá monitores. desmontado. O meu tá desmontado. Não tem como provar. Eu não tenho, peraí, deixa eu ligar aqui a câmera rapidão. Pois é, né, Rafinha? Tem que comprovar o dele, né? Daniel no laboratório 1, Rafinha no outro. Aqui, ó. Tudo desmontado, você tá todo desmontado. Tudo para mudança, né? Ó, o pobre Rafinha. Tô fazendo um estúdio. Tá perdoado ali ele. Porra, lascou. Tá. Fazendo um Vamos lá, estúdio, gente. pessoal. Aí correu, né? Fica certo. Ah, é? Agora vai começar, então, sei Bora, lá. bora. Agora que Só o vai correio tá ter de greve, esse fudeu mínimo tudo. de gente hoje, professor? Oi? Só vai ter essas pessoas, o povo tá todo mundo dormindo. O João Paulo, se Uma hora você dessa eu não queria mandar estar dormindo também, Pedro. o João Paulo, Cara se do você... jogo hoje. O João Paulo, se você não mandar o link, ele não entra. Aquele Já botei Geisa lá tá... no grupo já. Já, né? Geisa tá fazendo online. Ela tá vendo as aulas online, aquelas que vai começar o trabalho. Aí eu gravo e mando para ela assistir. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Vamos lá, então. Vamos pra... Se eu tivesse com 2 monitores agora, eu ia assistir o jogo também, tá doido? Uma dica aí, rapidinho. né? E aí, quando chegar o dia da prova, eu quero saber o que você vai fazer, viu? Porque essas 2 aulas de junto de hoje... Não é? Ei, professor, antes de começar, vamos marcar uma pedalada aí, Rafinha. O professor pedala, viu? Eu sei. Pedalo. Bora. Ei, pedalo. Mas você mora na Zona Norte, Pedro. Não sei se você lembra. Pedro. Bora lá na casa do Judas. Ele sai da Zona Norte para ir pro grau de Parnamirim. Eu tenho uma Eu morava em aula. Parnamirim antes. A Esther conseguiu entrar agora pela tela dela? Foi. Ei, Rafinha, tem uma mulher também que mora lá na Zona Norte, Pedro, e vem para Parnamirim. Tô E falando. bike. Sou Hoje tem batalhador, pedal, professor. hein? 7 horas. Pô, Ô, jeito, maneiro. ô, jeito. Vamos Ô, lá, jeito, olha. Vamos lá, gente. Vamos começar a aula. Estou vendo a tela, eu compartilhei a tela. Ok. Hoje vamos falar de vias de administração de medicamentos, tá certo? Eita, essa aula é boa, hein? Então, para a gente falar de via de administração de medicamentos, ela talvez complemente um pouquinho a aula de farmacologia. Não sei se vocês viram essa aula de farmacologia, mas eu tenho que complementar aqui porque a gente vai aprender todas as vias, não é isso? Não Na só... farmacologia, eu fiquei em recuperação, mas eu recuperei, tá? Então, todas as vias de farmacologia, a gente tanto vai ver teórica como vai praticar ela, tá certo? Todas. Ok? Com exceção da via oral, né? E a retal. Então, vamos lá, né? Primeiro passo, pessoal, eu tenho mania de falar do Descarpax, tá certo? O que seria o Descarpax? O Descarpax é o lixo que só pode ir pérfuro cortante ou seus conectores, tá certo? Por exemplo, se eu for utilizar a agulha com a seringa, eu não posso desconectar a agulha da seringa e jogar só a agulha no lixo. Eu tenho que jogar um conjunto completo, tá certo? Como preconiza a NR32.
Não posso colocar papel, não posso colocar gaze, não posso colocar frasco de soro, equipo, tá certo? Algodão, tá? Então, geralmente nas minhas aulas práticas no laboratório, eu pontuo o aluno que faz errado, tá? Negativo, tá? Então, hipoteticamente, eu tenho uma dizer para o aluno que a gente vai ver isso ainda. Eu falo para o aluno, para e pensa. Se você não sabe onde é que você vai jogar, para, olha para o produto que você tem e aí separa, tá certo? Não entre na minha lista negra dentro do laboratório, tá certo? Então, Igual depois da... farmacologia. Todo mundo jogando algodão dentro da caixa. Pois é, né? Eu estava no laboratório e eu via lá, eu disse, não, isso é um absurdo. Ou o professor, eu vi lá no laboratório, era algodão, era papel de seringa, era luva, né? E aí eu falei assim, ou o professor também não aprendeu, ou o professor está deixando o aluno fazer do jeito que quer, né? E aí vamos lá, primeiro os aspectos legais, tá certo? Resolução do COFEI 281 de 2003. Ele fala o quê? O artigo 1º ele fala, é vedado a qualquer profissional de enfermagem executar a repetição de prescrição de medicamentos por mais de 24 horas, tá certo? Salvo quando a mesma é válida nos termos legais. Então, veja bem, dentro do ambiente hospitalar, a prescrição ela só tem validade de 24 horas. Completou 24 horas, por mais que o paciente esteja num esquema de antibiótico de 7 dias, você não pode executar sem a renovação dessa prescrição. Se você executar, você está fazendo o exercício ilegal da profissão, tá certo? Você está prescrevendo para o paciente, e isso não pode, tá certo? Ah, porque eu só fiz copiar a prescrição de ontem, e o médico ainda não fez, não passou. Não pode, tá? Você pode responder ali, junto ao Corém, pelo exercício legal de profissão, e perder até o Corém, dependendo do caso. Artigo 2º. Quando completasse 24 horas da prescrição efetivada, você tem que adotar as providências para denunciar a situação ao responsável técnico da instituição ou ao plantonista do hospital. Tá? Por exemplo, você está numa enfermaria, lá na enfermaria geralmente não fica médico de plantão, mas fica o médico de plantão lá na emergência. Então, esse médico de plantão, ou ele faz a prescrição, ou o paciente fica sem a medicação. Tranquilo? Mesmo que seja uma dipirona, tá, gente? Ah, mas aí é exercício legal da profissão. Se o médico passar, o médico que prescreve para aquele paciente passar e souber que foi feito isso, ele pode emitir um processo contra você, tá? E fazer a denúncia junto ao Corém. Dentro da resolução do COFEI 225 de 2000, é vedado ao profissional de enfermagem cumprir ou executar prescrições de medicamentosas terapêuticas através de rádio, telefone ou meios eletrônicos, tá certo? A prescrição, ela tem que estar no papel, assinada e carimbada, tá? Se não tiver assinada e carimbada, você também não pode fazer. Mesmo que você recebeu da mão do médico, ele fez, imprimiu ou fez a mão, ele entregou na sua mão, mas ele esqueceu de assinar e carimbar. Você não pode fazer, tá? Artigo 2º, não se aplica ao artigo anterior às situações de urgência, tá certo? Ou seja, se o paciente está correndo risco de vida, né? E aí você pode até medicar para que proteja a vida desse paciente. Que aí você vai responder por salvar a vida do paciente, tá? Prevenir ali a vida dele, né? E aí dentro da prescrição de medicamento, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o nome do usuário, nome do medicamento e dose, tá? A via de administração, tempo de administração e frequência, instruções especiais para cada medicamento, tá? Assinatura, data e carimbo do médico. Então, isso aqui é o que eu tenho que ter dentro da minha prescrição que eu vou executar no paciente. Se tiver faltando assinatura, data e carimbo, já era, tá certo? Esse papel é lixo, não vale, tá? Instruções especiais, pessoal. Por exemplo, você precisa fazer uma medicação em que o nimodipino, vou dar um exemplo do nimodipino. Nimodipino é um comprimido, tá? Que o paciente ele só pode tomar se ele estiver fazendo uso de dieta, sonda nasogástrica, nasointeral. Ele só pode fazer uso do medicamento 30 minutos após a parada da dieta, tá? Então, vamos lá. O paciente tem que tomar um medicamento agora de 13h30, tá certo? Não, perdão, ele tem que tomar um medicamento de 4 horas da tarde. Então, de 13h30, você para a dieta dele, que está por gravidade, pela sonda, lava a sonda para não obstruir, não é isso? E espera as meia horas, completou a meia hora, dá o medicamento, lava a sonda e espera mais meia hora para poder ligar a medicação. Isso é uma instrução especial. É todo medicamento que eu tenho que fazer isso? Não, é o nimodipino, tá? E aí vai ter lá na parte da prescrição médica
essa instrução ali correlata a cada medicamento que o médico deseja. E aí, dentro das prescrições de medicamentos, nós temos soluções, xaropes, elixir, comprimidos, drágeas, cápsula, supositório, pomada em gel, aerosol, ampolas e frascos ampolas e bombas, tá certo? Bombas é aquelas bombinhas que tem asmático, né? Aperta a bombinha lá. Uhum. Pessoal, pergunta, né? Qual é a diferença de comprimido para drágeas e para cápsulas? Fica aberta a todos. Tá me ouvindo? Estamos. Eu acho que o comprimido é só um remédio, e a cápsula já tem vários componentes, sabe? Eu acho que É isso. a diferença do Só comprimido para cápsula é a velocidade de reação? de reação, de dissolvimento do remédio. Acima ou a gente já teve... Eficaz, no caso. Eu acho que a cápsula deve ser mais eficaz que o comprimido. Mais eficaz? Não sei não. Gostei do chute, viu, Rafa Daniel? Mas aí tá partindo mais para o raciocínio ali de Rafinha. Jordano falou alguma coisa, aí cortou um pouco, eu não entendi bem mas que ele falou ali. Tá? Então, veja bem, meu comprimido... O tempo de liberação do princípio. do conteúdo, né? Do princípio ativo, né? Então, veja bem, o comprimido, qual é o objetivo do comprimido? É que quando você coloca ele na boca, ele já começa a fazer o efeito ali, tá certo? Por isso que o comprimido, ele não tem nenhum revestimento. Por exemplo, se você colocar um Dorflex, que já tomou Dorflex? Eu Pronto. muito. O Dorflex ali, ele não tem nenhum revestimento. Então, o efeito dele, o objetivo do efeito dele é já começar na língua, na boca, tá certo? Então, ele já começa a dissolução das partículas do princípio ativo e aí já começa a fazer o efeito. A drágia, se vocês perceberem a diferença do comprimido para a drágia, é que ela tem um revestimento ou rosa ou de chocolate marronzinha que derrete logo na boca. O objetivo da drágia é que você passe a fazer o efeito dele já no estômago, tá? Por isso que ele tem esse revestimento adocicado por fora, que dissolve, parece um corante. É um corante, na verdade. Tá? E a cápsula, gente, o objetivo dela é porque se eu consumisse o pó da cápsula, tem pessoas que dizem, essa cápsula não passa pela minha garganta, aí não pode fazer isso. Aí tira o pó de dentro, coloca na água e toma. Tá? Eu fico neutralizando o princípio do medicamento, porque o estômago é muito ácido, né? Tá? Então, o objetivo da cápsula é que você engula essa cápsula, que é gelatinosa, tá? Para que ela faça efeito pós-pilore, ou seja, ela passe do estômago, quando ela passar da região da luz do estômago, ela entra em região pós-pilore, aí ela começa a fazer efeito, onde não vai acontecer a neutralidade do princípio ativo em virtude do suco gástrico, tá certo? Capítulo? Compreenderam? Então, se vocês, porventura, pegaram um paciente e dizem, essa cápsula não passa pela minha boca, não. Eu posso abrir, dissolver num copinho de café e botar água? Não, não pode, tá? Ele tem que aprender a engolir essa cápsula, que não dá para matar ninguém, não. Né? E aí, fatores a serem considerados na administração dos medicamentos. Tá? A idade, né? Nós sabemos que a idade ele interfere ali na absorção desse medicamento. Né? Eu tenho uma melhor absorção em pessoas mais jovens, e eu tenho uma pior absorção ou menor absorção em pessoas mais idosas, tá certo? Devido ao metabolismo, né? E aí eu termino deixando de absorver com melhor qualidade aquele medicamento. E a rapidez dessa absorção. Doenças em curso eu tenho que estar observando, tá? Infecção, febre, né? Nós sabemos que se o paciente tiver febre, tem medicamentos ali que ele não pode estar fazendo uso, tá? Naquele momento. Devido àquela febre, espera a febre baixar e faz a medicação. Função gastrointestinal, função renal, função hepática, função cardiovascular e a imunológica, tá? Nós sabemos que tem medicamentos que o paciente, quando ele passa a fazer uso daquele medicamento, ele faz agressão à região gastrointestinal, não é isso? Fica todo inflamado. E aí ele vai precisar fazer uso de um protetor gástrico, que a gente chama de protetor gástrico. Vocês conhecem algum protetor gástrico, gente? Todo mundo conhece, todo mundo adora tomar quando está com azia, né? Os famosos pantoprazóis ou omeprazóis, tá?
Eu não lembro desse, não. Né? Bebida alcoólica, tá? O que a bebida alcoólica vai fazer? Porque às vezes o pessoal fica, professor, eu posso beber, eu estou tomando esse medicamento. O que a bebida alcoólica vai ocasionar é apenas agredir o fígado, tá certo? Ela não existe aquela ideia, aquela cultura de dizer que eu estou tomando medicamento, não posso beber porque eu estou tomando esse medicamento. Não. Isso não tem nada a ver, não vai cortar o efeito do medicamento, tá? Não retarda o efeito do medicamento. Mas não diz que geralmente Justamente. medicamento mais forte, por exemplo, um medicamento tarja preta, por exemplo, o álcool ele corta o medicamento, ele dá um efeito diferente na pessoa. Não, ele não corta, ele potencializa o efeito do medicamento, a pessoa fica ligadão, né? Pessoal, no CAPS, quem ia falar já deu espaço, tá? Só para responder aqui, Rafael. No CAPS, por exemplo, tem pacientes que eles vão para o CAPS, solicitam aqueles medicamentos de tarja controlada, e aí saem, recebem esses medicamentos, vão para casa e começam a vender naquelas esquinas do centro da cidade, do Alecrim, para a pessoa que vai beber com ele, tá? Porque ele vai potencializar o efeito, fazendo efeito rebote, né? E o paciente vai ficar ligadão, vidradão, sabe, alucinado. Então, ele não corta o efeito, né? Ele faz um efeito rebote, né? Fala, quem quer falar? Acho que era a Virginia. Não, eu só ia falar que justamente o povo fala que corta o efeito, né? Isso, exatamente. Não, ele não corta. Ô, professor, me tira mais uma dúvida, rapidinho. Sim. Por exemplo, no uso do álcool referente a um remédio, no caso, deixa eu dar um exemplo, a Ritalina, que ela tem um efeito, eu não sei como é que dizer, que eu já usava Ritalina, só que eu não uso mais, certo? Sim. Aí, por exemplo, se eu usasse álcool com Ritalina, o efeito que eu sinto seria Aí ele vai fazer quantas vezes mais forte? Porque qual é o objetivo da sua Ritalina? Porque é aquela pessoa que é bem elétrica, né? Aí precisa de concentração. Ele vai precisar de No caso, acho que era 75 miligramas, acho. Isso. Aí a pessoa é elétrica, ele não consegue parar, ele não consegue se concentrar, aí ele faz o uso da Ritalina para, dar uma parada. Aí quando ele faz com o uso da bebida, ele vai fazer o efeito rebote. O que é efeito rebote? Ele vai acelerar bem mais do que ele não queria, tá? Entendi. Então, se você, por exemplo, está fazendo o uso de Ritalina, ele não corta o efeito do medicamento, ele vai fazer o que a gente chama de efeito rebote, né? E remédio de pressão, professor? Não tem problema, porque na verdade a pressão não é indicado que a pessoa que bebe, que tem a pressão arterial alterada, né, faça uso de bebida, né? Não porque corta o efeito do medicamento, mas sim por causa da patologia em si, né? Tá certo? Sim. E aí, por isso que o álcool ele não pode ser utilizado junto com a medicação, porque o medicamento ele é metabolizado principalmente no fígado, né? Então, todo medicamento ele vai agredir o fígado, tá certo? E aí, quando eu estou agredindo, fazendo meu tratamento, hipoteticamente com antibiótico, tá? E aí que ele é totalmente hepatotóxico, né? Que é um medicamento que faz mal ao fígado. E aí eu entro com a bebida. Aí o que acontece? Eu estou agredindo meu fígado 2 vezes, tá? Eu estou agredindo pelo medicamento, estou agredindo pelo antibiótico. E aí eu posso ter ali uma esteatose hepática em decorrência do uso duplo ali dessas 2 drogas. Tá certo? Gestação, né? Nós sabemos que as gestantes elas não podem fazer o uso de qualquer tipo de medicamento e à vontade, nem que seja um analgésico, ela não pode ser a recomendação do seu ginecologista, né? Tá? A lactação, ela não pode, a lactação, no período de lactação, né, isso, ela não pode estar fazendo uso do medicamento que o lactente vai fazer uso dessa medicação através do leite materno. Hipersensibilidade à luz solar. Pessoal, nós temos um equipo que ele é considerado fotossensível. Em farmacologia, vocês viram esse equipo, fotossensível? Eu não. Geralmente, em farmacologia, a gente mostra os equipos para o aluno, tá? Eu tenho um medicamento, o equipo fotossensível, eu vou pegar ali, que eu tenho ali. O que ele acontece? Ele é de cor, que a gente chama de cor âmbar, tá? E aí a prescrição do médico tem os medicamentos que são fotossensíveis. Por exemplo, dentro do hospital tem uma luz que está em cima do paciente, não é isso? Então, essa luz ela me gera a neutralidade do princípio ativo desse medicamento. Então, o paciente não pode... quem é Pedro? Pedro está entrando com 2 telas, é Pedro?
Professor, eu tô no PC agora. Ele tá Dois, no fazendo... Pessoal, você percebeu que ele está fazendo o teste da prova já? Sim, sim, sim. Tá? Então, o medicamento ele tem que ser protegido pelo esse equipo para que não, a luz não queime ele, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, onde vai cair a aula? A norepinefrina, tá? É um medicamento que ele tem que ser protegido para não ser neutralizado com a luz da lâmpada. Né? E cuidados do preparo da administração do medicamento. Lavar as mãos, concentrar atenção na medicação, atentar para os nomes certos da medicação, cuidado com letras ilegíveis e medicamentos sem rótulos. Né? Uma vez que eu peguei um medicamento que está lá, o frasco, borrado, ilegível, eu não posso fazer ele. Eu levo para a farmácia do hospital e solicito a troca por um legível. Né? Utilizar luvas de procedimento, tá? Não administrar medicamento preparado por outras pessoas. Né? Você não pode fazer um medicamento... Com sono. Você não pode fazer o preparo da medicação. Hipoteticamente, Pedro fala, faz aí para mim que eu vou atender a ligação aqui, meu gente, aí Rafinha vai lá e pega. Ele não pode fazer esse medicamento, tá certo? Porque ele pode ter cometido uma falha de atenção no preparo dessa medicação, preocupado com essa ligação, tá? Aí você fala, tá, tudo bem, joga fora, prepara outra por garantia, e aí você tem a segurança do que você fez, é o que você vai administrar. Tá? Não permitir que familiares preparem medicamentos dentro do hospital, porque os acompanhantes não podem diluir medicamento. Checar somente a aplicação ou ingestão do medicamento. O que é checar? Vocês sabem o que é checar, gente, do medicamento? Hein, pessoal? Vocês saberiam o que é checar o medicamento? Conferir se tá tudo certo? Alguma coisa assim? Não. Checar o medicamento, eu vou lá, aplico o medicamento intramuscular, uma Voltaren, hipoteticamente intramuscular em Soiane, né? E aí, quando eu volto, eu pego o prontuário do paciente, vou lá, opa, não estava lá Voltaren às 16 horas, aí eu venho lá e faço só um risco assim em cima da hora, cobrindo o medicamento, riscando, dizendo que ele foi feito, não é isso? Porque eu só posso fazer depois, só posso checar depois que eu fizer o medicamento. Porque quando você vai no medicamento, o paciente pode se recusar a não querer tomar esse medicamento. O paciente pode ter ido a óbito. E aí, como é que você fez uma medicação das 16 horas se o paciente foi a óbito às 15h30, por exemplo? Né? Então, quando eu volto da ação concluída, é que eu vou lá e checo. Se, porventura, esse paciente não quiser tomar o medicamento, foi a óbito, eu tenho que ir lá no prontuário fazer o quê? Bolar a hora, né? Pego, circulo a hora que ele ia tomar, fazendo uma bolinha. Por quê? Porque ele se recusou, porque ele tinha ido para exame fora do hospital, ou foi para o setor de imagem na hora que ele ia tomar aquele medicamento, ele não estava presente, né? Foi fazer exame no outro hospital, tá certo? E aí eu tenho que bolar, circular a hora e dizer o motivo, no relatório de enfermagem ali, na anotação de enfermagem, dizer o motivo pelo qual eu não fiz aquele medicamento naquela hora, tá certo? Por quê? Porque se você não colocar no prontuário do paciente, porque você não fez aquela medicação, esse prontuário vai glosar, tá? O que é o glosar um prontuário? Tá? No público não tem problema, porque o público é do público mesmo, tá? Então não tem relação. Mas no privado, por exemplo, geralmente quem paga aquele medicamento é o plano de saúde. Então você não fez nada disso. O plano de saúde pega o prontuário, aí observa, opa, o paciente não tomou essa medicação, não tem dizendo por quê, não vamos pagar esse medicamento. O hospital quer que pague, porque ele não quer ter prejuízo. O hospital privado não tem prejuízo em nada, tá, gente? E aí você esqueceu de fazer isso, o que acontece? O plano de saúde não paga. Ele glosa o prontuário e ele carimba o prontuário glosado. Quer dizer o quê? Que o hospital falsificou a informação para ganhar em cima do plano de saúde. Mas quem foi que errou? Foi o técnico. O que vai acontecer com o técnico? Se ele não levar uma suspensão, uma advertência, ele só faz demitido. Assim. Só fazia assim, tire seu jaleco, tire seu crachá. Tire seu jaleco, vá no RH e entregue seu crachá. Tá? Somente, demitido, exatamente. Porque o hospital privado, ele não perde um fio de cabelo de nada, gente. Tá? Caso não seja administrado o medicamento circular o horário, como eu acabei de falar, justificar no relatório de enfermagem e comunicar à equipe médica por que o paciente não tomou aquele medicamento. Tá? Anotar e notificar as anormalidades do paciente, tá?
Nunca ultrapassar a dose prescrita. Se o médico prescreveu meia ampola de qualquer medicamento, aí você olha para o resto da ampola e fala assim, tem tão pouquinho, não vou jogar fora não, vou botar em todo. Né? Não faça isso, tá certo? Que o paciente pode ter uma reação ali inesperada. Que usuário é esse com o nome? Que crime? Pedro, certeza. Só pode ser. Caraca. Que crime, né, Pedro? Vamos lá, né? E cuidado com... eu tenho os 9 certos, pessoal. Você já deve ter visto por aí 11 certo, 12 certo, 13 certo, 14 certo, não sei o quê, 15 certo, 16 certo, 17 certo, tá? O que é mais importante a gente entender é que no Instagram, nessas redes sociais, as pessoas elas brincam de inventar os certos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com relação ao que é real, tá? Então, para o nosso Corém local, ele só reconhece os 9 certos da medicação, tá certo? Ainda o Corém não reconhece os 11 certos que a gente vê por aí. Não reconhece. O de Salvador, e o de São Paulo e o de Goiás reconhecem os 11 certos, tá? Mas o Corém local nosso não reconhece. Então, os nossos certos quais são? Medicação certa, via certa, dose certa, hora certa, ação certa do medicamento, paciente certo, tá? Monitoramento certo, registro certo e a farmacêutica certa, tá? É ok? Nossa, tava falando, tá? Relaxa. Então, pessoal, veja bem, né, com relação aos 9 certos, nós sabemos que o Brasil ele é o terceiro lugar no mundo em erro de medicamento, tá? Quem é que erra? Quem é que administra o medicamento no paciente? É o técnico, tá certo? A administração de medicamento é de competência do técnico. Então, veja bem, a gente tem que mudar esse ranking de imagem dos profissionais da saúde. Depois ficam fazendo greve, querendo aumento, diz que salário é injusto. Como é que você vai ser reconhecido se nós somos um país que está em terceiro lugar? Né? Porque na hora que eu vou preparar um medicamento, eu tenho que atentar para esse certo. Né? Porque eu não posso trocar o paciente. É uma das maiores causas, a estatística ali está em média de 47%, é troca de medicamento no paciente. Eu ia fazer em paciente 1, fiz no paciente 2, tá? Então está ali batendo um recorde de 47% de erro. Não sei o que acontece. Né? Quando não é a farmacêutica certa, o médico prescreve lá, por exemplo, vitamina K intramuscular. Aí você vai na farmácia, o farmacêutico libera a vitamina K, você não observa a vitamina K que o farmacêutico liberou, é endovenosa. A vitamina K endovenosa, ela tem uma função, tá? A vitamina K intramuscular, ela tem uma outra função de ação do medicamento. Então, quando você inverte, você está fazendo essa farmacêutica errada. Não vai fazer efeito no paciente por causa do modelo da absorção, tá certo? E aí, dentro das minhas vias de administração, gente, nas vias de administração eu tenho primeiro a via interal. O que vocês consideram uma via interal, uma via parenteral e a via administrada pelo médico? O que vocês consideram o que é uma via interal, o que é uma via parenteral? Pedro, que está para o crime, está para a resposta. Não é, Pedro? Oi. Fala para mim o que você considera, o que é uma via interal, o que é uma via parenteral, sem consultar no seu segundo computador. Deixa eu ver. Uma interal vem... são vias orais. Boca. Isso mesmo. E... Dá exemplos. Minha via interal, orais, Pedro. boca. A minha via interal é o que começa na boca e termina no ânus, tá certo? Isso é a via interal. Eu ia citar isso, né? só que eu não tava com... Ok. Minha via interal, ela começa na boca e termina no ânus. Professor, como assim? Sim, você pode medicar o paciente pelo ânus, você sabia? Se ele tiver um câncer no estômago, se ele tiver Colocar um remédio no buraquito. você vai lá, bota dipirona no ânus do paciente, vai fazer efeito do mesmo jeito por causa da mucosa, tá? A mucosa oral, ela tem a mesma característica da mucosa de absorção do medicamento pela retal, tá? Você coloca o supositório no reto do bebê, né? Então, por isso que a minha via parenteral, ela começa na boca e termina no ânus. Parenteral, o nome já está dizendo, pessoal, paralela à interal, né? Então, o que é paralelo é lateral, tá? Então, minha via parenteral são todas as demais que não é a interal.
subcutânea, intramuscular, endovenosa, né? A aplicação de gelol na pele, isso é uma via parenteral, tá? Tranquilo? Vai cair, na volta a gente, daqui a 10 minutos a gente retoma, tá certo? Não, enquanto não, não vai dar tempo não. Tranquilo, gente? Vamos ver se volta no horário. Tranquilo. Show. Pedro, quando você vier com as duas câmeras abertas, que eu quero ver como é que funciona esse seu circuito aí, tá certo?